Foi. Antes ele... Mas na briga, a participação dele diretamente na guerra de Princesa, ele teve... Teve, muito. Ele foi comandante da polícia, né? Ele era liderança, ele veio aqui para o Piancó para ficar aquartelado, né? E comandando no dia do rompimento, Zé Médio estava presente aqui, né? Estava dentro veio para a Princesa, com João Pessoa, inclusive. Ele veio morar, como o Emanuel está dizendo, no interior do estado, em Piancó, onde era o quartel... o quartel-geral da Polícia Militar, enfim, Zé Médio estava muito próximo. Mas para a gente voltar para casa, então, você imagina a raiva que João Pessoa foi criando, né? Aí, quando João Pessoa toma posse como governador, ele faz um discurso na posse avassalador, né? Um discurso completamente direcionado contra... Só não cita os nomes. Só não cita os nomes, mas era contra a oligarquia, contra os coronéis, enfim. Não, ele fala os coronéis, né? Vai acabar com mas não cita o nome dos coronéis, né? Assim, aí fica, inclusive, muitos começam a se retirar da Assembleia, que acho que foi na Assembleia, não foi o discurso? Foi. Começam a se retirar porque nós acabamos de eleger o homem, acabamos de botar o homem aí, ele está agora, o discurso dele é contra a gente. No caso, não era contra os coronéis, era contra um coronel, mas aí ele generalizou, assim, mas né? tinha outro, né? Assim, ele tinha uma briga com os Dantas já também de antes, por causa de uns problemas anteriores que houveram com os Dantas, quando houve, por exemplo, a sedição de Patos, que os Dantas estavam presentes quando invadiram Patos e tomaram Patos ficou independente da Paraíba por um dia e tal, tem essa história também. Então, tinha uma briga também com os Dantas. É tanto que João Pessoa, antes de ser governador, dizia: se um dia eu for governador... Tem essa história oral, né? Não é oficial. Se um dia eu for governador, tem 3 famílias que eu não suportarei ocorrer desse tipo, que são os Dantas de Teixeira, os Santa Cruz de Monteiro e os Pereira de Princesa. Ele já dizia bem antes. E foi exatamente nessa mesma época que eu acho que o governador do Rio Grande do Sul disse: esse rapaz, se for governador, vai ser deposto ou morto. Essa frase é famosa também, né? E foi exatamente o que aconteceu. Por causa da personalidade dele, como o Emanuel falou, ele era uma personalidade de juiz, né? Juiz militar. E ele tinha personalidade, ele era muito raivoso, ele explosivo. Então era muito complicado. Aí ele, quando assume o governo da Paraíba, ele começa uma série de perseguições com taxação nas fronteiras, que os caras vão aguentando por conta da ligação que eles tinham muito forte com o Epitácio. Eles vão engolindo essas decisões de João Pessoa. Aí, quando chega em 30, que é onde cria-se a chapa para a sucessão de Washington Luiz, a presidência do Brasil, que ele entra na chapa de Getúlio como vice-presidente, mas também vai ter a renovação local dos deputados. Ele inventa uma história de uma renovação. De uma rotatividade, né? Isso. Era preciso rotacionar, era preciso que os deputados deixassem para aparecer novas pessoas, novas lideranças. Dar oportunidade a novas lideranças. Vamos girar, vamos tirar os velhos e botar os novos. E é aí que ele guilhotina João Suassuna, Massa, aí tem um monte de gente que ele guilhotina, menos um. Ele tira todos, menos um, Carlos Pessoa, que era primo dele. E é isso que revolta o coronel. É isso que revolta o coronel Pereira. Se é para fazer rodízio, faz de todos ou de nenhum. Né? Assim, aí fica essa situação. Né? E aí estoura o rompimento. E Princesa torna-se independente a partir de quando nessa Você avançou 4 meses aí. Foi? Já foi 4 meses. Vamos voltar um pouco, vamos finalizar o casarão. Aí ainda tá o casarão foi construído. Então foi construído o casarão, então isso daqui é um motivo da guerra, da Mas raiva, Zé Pereira só morou aqui após... Depois esse casarão, primeiro ficou Epitacinho aqui. Era a família, aqui era o palacete dos Pessoa de Queiroz. Depois que Epitacinho volta a Recife, sai de Eles Princesa. mantêm a propriedade do casarão, que fica fechado. Durante a Guerra de 30, eles emprestam o palacete a Coronel Zé Pereira, que serve de hospital aqui, né, durante a Guerra de 30. Passa a guerra, eles mantêm ainda a propriedade. Lá em 37, depois da anistia, é que eles decidem doar o palacete ao Coronel Zé Pereira. Um dos filhos do coronel, Dona Luizinha, o coronel tem 2 filhos, Dona Luizinha mais velha, Dr. Aloysio Pereira, o segundo. Dona Luizinha era afilhada de um Pessoa de Queiroz, de José Pessoa de Queiroz. Aí ele diz ao coronel: dê de presente à minha afilhada o Palacete dos Pereira. Foi assim que... E assim aconteceu. E hoje esse palacete está na posse de sua família. Pertence à minha mãe, que é filha de Dona Luizinha, né? A filha do coronel Zé Pereira. Então, vamos lá, vamos para
A primeira batalha. A primeira batalha. Ó, uma coisa é certa. Princesa é decretada independente, Sim. com hino, com banda, com Mas a desfile primeira militar. batalha foi, assim, historiador, dia 28 de fevereiro, né? Foi a primeira batalha. Não se tentou um diálogo aí, não, de conversar, de mandar Veja, os interlocutores. Humberto, vê só. João Pessoa, uns dias antes, veio aqui a princesa. Ele veio a fala. princesa, sai da. Mas ele veio aqui fazer o quê? Ele estava em campanha para Campanha. vice-presidente, Ah, tá. rodando a Paraíba. Aí veio pedir o Foi apoio do... recebido em festa aqui, teve desfile. Festa na grande. Conta-se que até hoje foi a fecharam maior principal. festa política da história de Princesa. Pompas de governador, né? Zé Pereira Muita recebeu gente. mesmo como autoridade, Recebeu, como chefe de Estado mesmo. Justamente. Dormiu aqui, Fineza e educação. jantou, dançou, beberam, teve de tudo. Banda de música. A história oral conta, inclusive, que na entrada de Princesa, tem um detalhezinho aí que é interessante. Contaram que João Pessoa mandou comprar um carro novo para o governo do Estado para andar a Paraíba toda. E ele imaginava chegar com esse carro novo, um Ford, parece. Um Ford, uma caminhoneta Ford, linda. Chegar com esse carro novo ia chamar a atenção, né? Quando ele entra em Princesa, Zé Pereira estava montado numa caminhoneta Chevrolet tão nova quanto a dele, né? Aí já ficou atrás, né? Aí, e ao redor de Zé Pereira, uma multidão de cavaleiros, né? Cavaleiros e gente. Aí ele vê um monte de gente sentada em cavalo, 200, 300 pessoas, ele diz, são seus cangaceiros, coronel? Aí foi uma facada no coração do coronel, que estava brigando com o cangaço desde 24, né? Ele disse, não, são os eleitores de seu tio, Epitácio Pessoa. É a resposta de Zé Pereira. Zé Américo diz, no ouvido dele, ele é alguma coisa desse tipo, assim, cuidado que ele é esperto, cuidado que ele é inteligente. Porque a maioria dos coronéis, grande parte deles, não eram analfabetos, e assim vai, ignorantes e tal. Zé Pereira era um coronel diferente, tinha feito direito, tinha deixado o curso, Uma mas... cidade grande. morou no Recife, que é uma cidade culturalmente muito forte, né? Na época era a capital do Nordeste na época, então era um coronel diferente. E ele é recebido com festa aqui, só que quando ele sai, no outro dia ele conversa com o presidente e pergunta, e a chapa? O governador João Pessoa não tratou com ele, na noite toda, durante a visita todinha não tratou sobre a chapa, a tal da formação da chapa. Aí ele não responde, não diz e tal, vai embora, deixa o comandante, o ajudante de ordens dele, o coronel Elis Sobreiro. Da notícia da... Ele disse, você é quem vai dizer ao coronel. Quando ele vai embora, ele está aqui, ó, a chapa aqui, coronel. Aí ele disse, mas é desonroso isso, é desrespeitoso. Ele tirou João Suassuna, ele tirou fulano. Por que ele deixou Carlos Pessoa? Não, porque Carlos Pessoa é um grande deputado e tal, um grande deputado que não abre a boca para falar. Inclusive, ele disse isso. Aí ele disse, não, está certo. Aí, os detalhes, a gente vai adiantando um pouco, mas conta-se que no dia, quando o João Pessoa vai embora, se encontra com 2 cunhados de João Suassuna, vindo para a Princesa. João Suassuna tem mandado os cunhados dele para cá para conversar com o Zé Pereira sobre o rompimento, para organizar já o rompimento. Quando o João Pessoa está indo em direção à capital, para em Juazeirinho, na época era Juazeiro, recebe já uma carta de João Suassuna declarando rompimento com ele. O primeiro que rompe é João Suassuna, não é Zé Pereira, é João Suassuna. Ele continua para a capital paraibana, para a festa de casamento, acho que dele, de aniversário de casamento dele. Ele vai para a festa, volta para o interior, para Cajazeiras, Pombal e Catolé do Rocha, faz um comício em Catolé do Rocha. O prefeito de Catolé do Rocha era Antônio Suassuna, acho que irmão de João Suassuna. Ele não faz nada. João Suassuna já está rompido. Quando ele está lá em João Pessoa, na capital Paraíba, ele recebe o telegrama de Zé Pereira, declarando rompimento também, tem a troca de telegramas, né? Ele manda um telegrama para Zé Pereira, perguntando, é verdade isso, tal, Zé Pereira, é verdade, por isso, aí manda um telegrama mais afoito ainda. Ele não faz nada, volta para Catolé do Rocha, faz um comício com Café Filho, com um bocado de gente lá, depois ele volta para a capital paraibana, e lá, depois de tudo isso, é que ele exonera o prefeito de Princesa e exonera o prefeito de Catolé do Rocha, que era Antônio Suassuna. Num ato só, né? Num ato só, no Diário Oficial, na União. A partir daí, pronto, o rompimento está consolidado, né? Está definitivamente consolidado. Só que vai acontecer as eleições. As eleições vão acontecer e João Pessoa envia as tropas da Polícia Militar para o interior. Para o interior para proteger o processo eleitoral, garantir a ordem, proteger as eleições. Só que ele coloca como comandante dessa tropa, Ascendino Feitosa, que era inimigo dos Dantas de Teixeira. Eles tinham tido um problema anterior. Então, Ascendino Feitosa, como é que ele entra em Teixeira? Dando tiro para todo lado. Ele não entra lá como uma polícia militar que vai defender a ordem.
Sob o comando de Ascendino, os policiais começam a atirar para todo canto, a prender mulher, a invadir a fazenda dos Dantas, e uma desordem total, né? Então, Zé Pereira, quando ele recebeu as notícias que estava acontecendo isso aqui em Teixeira, cerca de 120 quilômetros de Princesa, o que ele pensa? Vão chegar aqui. Vão chegar em Princesa. Vão chegar aqui. Então, Zé Pereira se antecipa, mandou uma tropa dele para Teixeira para defender os Dantas e também para bloquear A passagem aqui para Princesa. Então nasce a primeira batalha da Guerra de Princesa em 1928. Não havia declaração de guerra, era uma defesa de Zé Pereira, né? Aí depois vem a segunda batalha, a terceira batalha e assim Essa vai. batalha teve embate, teve troca de tiros, essa aí. Ou não? Teve troca de tiro, houve prisão houve morte. O padre de Teixeira tentou negociar a soltura de algumas pessoas, então foi uma batalha bem intensa. Aí depois veio a Batalha de Tavares, de Água Branca, né? De Manaíra, de a história do feiticeiro que vinha benzendo lá. Então a Batalha de Tavares é uma das a Batalha de Tavares é uma das maiores, né? A Batalha de Tavares é uma das maiores porque a polícia consegue invadir Tavares, mas a tropa de Zé Pereira circula Tavares, que Tavares é uma cidade que tem a parte alta e uma parte baixa. A tropa de Zé Pereira circula Tavares e nem deixa a polícia nem sair de Tavares nem passar daquele canto. Eles ficam 3 meses. Ele era um estrategista também, né? Também, tinha muita estratégia por causa da luta contra o cangaço e tudo mais, e de cangaceiros, ex-cangaceiros que estavam presentes ali, né? Ou seja, aí teve os embates todos, aí Zé Pereira sempre vitorioso. Na maioria, sim, da batalha. Pronto. Em Tavares houve essa situação, né, que eles ficaram aquartelados lá, não conseguiam sair, e eles começaram a sofrer porque ficaram sem comida e sem munição, né? É tanto que, quando tinha troca de tiro, eles começavam a gritar, a bater em zinco, para poder dizer que era tiro, né? Que eles estavam estourar pipoca para poder parecer que era tiro. Outra batalha grande foi em Patos Irerê, né? Que houve a invasão de Patos, depois eles retomam, e a batalha do avião, né? Que na verdade não houve avião, houve avião, mas não houve batalha, né? Porque o avião, o bombardeio, o governo do estado... Só a intimidação. O governo do estado Mas a informação que aconteceu um bombardeio aqui, ela chegou a Princesa. Chegou. Sim. O governo do estado comprou 2 aviões. Vê só, né? Já tinha na época. A Princesa foi a primeira cidade da América Latina a ter guerra aérea, né? Na verdade, né? Psicológica. E soltaram um bilhete dizendo... se entregue, pois em tantas horas vamos... E uma comunicação evoluída, né? Uma comunicação que mexia com a cidade. Né? Humberto, tem muitas histórias engraçadas, inclusive, no dia. Tem uma história do Major Feliciano, que é muito famosa. O Major Feliciano era um dos homens importantes da tropa de Zé Pereira, chefe do almoxarifado de Zé Pereira. Se você olhar nas fotos da guerra, aqui é um bem alto, assim, bem grandão. E o Major Feliciano conta-se que ele estava com um bacamarte na mão, né? Na época do avião dando rasante aqui em Princesa. A loucura foi tão grande que houve gente que morreu de infarto, de medo desse avião passando por cima de Princesa, né? E na hora que o avião dá um rasante, o Major atira, e é mesmo na hora que ele solta os panfletos, né? Aí o Major vira para o outro lado e diz: eu não matei o bicho, mas arranquei ele as penas. Mas houve a batalha do avião, mas não com bomba, né? E o cara que vê o avião vindo? Quando o avião vem do Pinhacó, passa ali por cima de Tavares, no sítio de Tavares, ele diz: é o avião, porque estava a história, que compraram um avião, vão bombardear a Princesa e tal. É o avião, vai bombardear a Princesa, vou avisar o coronel. Aí passa meia hora no meio do mato, pegando o burro que estava solto, mais meia hora sela no burro, monta no burro e vem correndo para a Princesa, né? Tome. Isso foi 10 horas da manhã, mais ou menos, 9 para 10 horas da manhã. Ele vem chegar aqui morto de suado, umas 2 para 3 horas da tarde. Já tinha passado avião, o povo já tinha enterrado o homem que morreu do infarto, o povo já estava em casa, estava tudo em ordem. Coronel, vem um avião atacar nós. O coronel, não acredito não, mas outro avião, não aguento não. Deixa eu fazer um registro aqui das pessoas que estão conosco. Jorge Rezende, Ailton, Luiz Paraíba, Luiz Henrique também está conosco, não pôde estar aqui presente, tem os compromissos lá em João Pessoa. Maico Adelino, Sebastião César, dizendo que está na escuta, Diógenes Inácio, lá de Santa Rita também, ouvindo a gente. Flávio Pereira mandando um abraço para o primo dele, que é Tiago Pereira. Flávio também aqui está na audiência da live. Doutor Flávio. E pelo WhatsApp aqui tem o Josias Silva, tem também o nosso querido Luiz está aqui novamente, Ângelo Costa, Jorge Rezende, Fernando Figueiredo, Genival Guedes, que é seu fã, Genival, ex-vereador da cidade de Santa Rita, é admirador, assiste todas as suas lives também, é um admirador da história de Princesa Isabel, né? Aí eu quero saber de vocês o seguinte: 30 bala comendo no centro, a força do Estado não conseguia tomar Princesa, desgaste dos dois lados, a escola da Zé Pereira cansado, João Pessoa, além do cansaço, desgaste político imenso.
Se João Dantas não tivesse puxado aquele gatilho, João Pessoa teria caído ali. O Si, né, gente? O Si, né, gente? Quem cairia ali? Quem cairia primeiro? João Pessoa Roberto, ou... É importante lembrar, porque você perguntou antes, a gente esqueceu de responder, né, Manuel? É a história da independência, porque isso faz parte da resposta. A história do decreto de independência foi articulado pelos Pessoa de Queiroz. Foi idealizado pelos Pessoa de Queiroz. Inclusive, foi escrito em Recife, o decreto, né? Por Joaquim Nojosa, que era cunhado de um Pessoa de Queiroz, né? Casado com a irmã de uma das filhas Pessoa de Queiroz. Joaquim Nojosa, que depois escreveu um dos livros mais importantes sobre a história de Princesa. O decreto, a intenção do decreto era exatamente mostrar que a Paraíba estava um caos, que o governador do estado, na época chamado presidente do estado, tinha perdido as rédeas do poder, que ele estava perdido, não conseguia mais dominar o seu próprio estado. A história do decreto era essa. Publica-se o decreto, manda para o Congresso Nacional e utiliza-se do decreto para declarar a independência, e o Congresso ia avaliar para formalizar legalmente a independência de Princesa, como estado, né? Princesa, território livre, independente da Paraíba, mas pertencente ao Brasil. E esse procedimento estava se concluindo lá dentro do Congresso, mas era um artifício midiático para mostrar que o governador tinha perdido as rédeas do poder. Qual a intenção? Uma palavra atual, o impeachment, né? Uma intervenção, né? Intervenção, depor o governador. A intenção era essa. E ia se conseguindo isso. Esse processo estava caminhando. Não sei se aconteceu ou não, mas estava caminhando. João Pessoa estava realmente se enfraquecendo, perdendo forças politicamente, financeiramente. O Estado estava em situação bem complicada. A polícia, para você ver, no início da guerra, a diferença já era muito grande. Princesa chegou a ter 1.200 homens em armas. A Paraíba toda a polícia militar da Paraíba tinha 870 soldados. Toda a polícia militar. Ele não podia mandar a polícia militar toda para cá e deixar o resto da Paraíba desguarnecida. Não podia. Então, a desvantagem era muito grande. A desvantagem era muito grande. Já no início, imagine durante a guerra, financeiramente deficitário, e ele contra o governo federal, né? O Washington Luiz apoiava a causa de Zé Pereira, porque João Pessoa era adversário. Então, ele estava em dificuldade. Aí, João Dantas cai na besteira de matar João Pessoa, que é a sua pergunta, né? Então, para Zé Pereira, foi uma grande derrota a morte de João Pessoa, porque acabou com todos os objetivos traçados desde o princípio, né? Desde do dia do rompimento. É tanto quando ele recebe a notícia, né, Tiago? Ele diz, pronto, para mim acabou aqui. Porque teve gente aqui comemorando, né? Que não entendia, né? Ganhamos, soltando bomba, eles ganhamos nada, acabamos de perder a guerra. Como é que eu vou lutar contra um inimigo morto? Aí eu tenho uma dúvida sobre isso. O Washington Luiz apoiava Zé Pereira, e o fato que as tropas federais entraram em Princesa, entraram a partir de quando? Uma intervenção federal veio para pacificar, né? Veio para pacificar. E realmente trouxe paz para a Princesa. E não foi uma coisa pequena, vieram 600 soldados do Exército para a Princesa. Mas também não teve resistência. Não, muito pelo contrário. O coronel estava na cidade. Havia muita relação. Tem uma fotografia aqui do coronel com 3 oficiais do Exército aqui. Teve oficial do Exército que casou em Princesa, inclusive, porque gostaram e ficou. A vida em Princesa voltou ao normal e havia paz aqui. De julho, do dia da morte de João Pessoa, até outubro, quando eclodiu a Revolução de 30, o Exército estava aqui e Princesa estava em paz, né? Na verdade, foi muito boa a intervenção, né? Agora, uma coisa interessante, Humberto, mas achei que o coronel não estava para brincadeira, não, viu? Se João Dantas não tem puxado o gatilho lá, o cacete ia comer aqui. O coronel já estava com a tropa de homens montada, já estava também buscando a contratação de outras pessoas também para participar desse momento. Então, assim, Princesa estava muito... O coronel estava muito bem organizado. Não tinha volta, né? Ele deu um passo que não tinha mais volta. Ele não volta. voltava, mas ele já estava sufocado. Mas ele tinha o quê? Tinha perna para brigar há quanto tempo ainda? É difícil dizer, ele já estava... no limite. No limite. A guerra durou quanto tempo? Foi de quando a quando? De 28 de fevereiro a 26 de julho. Isso no tiro mesmo, munição... medicamento, briga de foice. Uma situação cara para o coronel bancar isso. Não, é assim, os 1.200 homens do coronel não eram na base só do voluntariado. Muitos eram realmente pagos. Eram pessoas que vinham de fora. Gente que tinha sido ex-cangaceiro, que tinha sido
policial militar que tinha saído da polícia da Paraíba, inclusive. Fala que tinha... se o salário de Zé Pereira para os homens... Era melhor do dele, que o da polícia militar, o salário que ele pagava. Muitos policiais deixaram a Deixavam a farda polícia e vinham para cá defender a... Tu imagina aí na região, o cara lá em dificuldades financeiras, rapaz, eu vou pra Princesa, que lá o coronel tá pagando Lá bem. tá pagando. E eu E tem- gosto de dar tiro e matar gente. E tem mais um detalhe, Humberto. Lá é o lugar, né? Nunca houve, dentro de Princesa da cidade, uma batalha, nunca houve um tiro. Então, a vida daqui dentro Continuava de Princesa... normal, né? Continua normal. É tanto que tem uma entrevista de Zé Pereira, como é que você conseguiu fazer essa guerra? Ele disse, eu fiz a guerra com forró. Fiz a guerra com festas. Porque Aqui era normal, todo- os arredores, o negócio... todo dia tinha um forró aqui. Tavares foi bombardeado. Tavares foi bombardeado, Casas Água caindo, Branca, telhado, Patiriri aqui também caiu também muito. Mas na sede do município, A paz reinava. tranquilidade. Só trazia os feridos para cá, né? Porque o coronel antecipou, né? Tinha uma estratégia de guerra. ele foi- né? Antecipou a tropa dele e recepcionou o pessoal de João Pessoa. Aí eu pergunto a vocês, passado isso, o coronel sai de Princesa Isabel, vai buscar refúgio em outro estado, em outras cidades. Eclode a Revolução de Revolução- de Isso que eu queria perguntar, teve caça às bruxas? 3 de depois? outubro, muita. Essa questão. Pagaram O o exército entrou, não O bulinou exército, ninguém. o comandante João Facô, que era o comandante das tropas do exército, ficou muito amigo de Zé Pereira. Um dia antes da fuga de Zé Pereira, ele diz, olha, eclodiu a Revolução de 30, lá no Rio Grande do Sul, lá no Sul e tal, e vai chegar aqui, no Recife, vai chegar aqui. Não tem como a gente proteger a sua segurança. Aí ele foge para Triunfo. Ficou lá nessa noite sob a proteção do Monsenhor Eliseu. No outro dia ele desce para Flores. Lá ele se encontra com a família que tinha ido no outro carro, que era minha bisavó, Dona Xandu, minha avó e meu tio Aloysio, lá em Flores, na casa de Antônio Medeiros. Lá em Flores ele está preparado lá com cerca de 200 homens, ele prepara essas pessoas lá em Flores, caso seja necessário um combate por causa da revolução que tinha estourado no país. João Facó vai para lá com um exército, chama Zé Pereira para conversa e diz, é melhor o senhor não apresentar resistência, porque a revolução já eclodiu no país todo. Então o senhor não tem como apresentar resistência a isso. O senhor deve fugir. E o coronel decide fugir. Inicialmente com cerca de 8 ou 10 homens, depois ele diminui para um só, muda de nome e assim fica quase 5 anos rodando né? o interior do Nordeste, mudando de nome, inventando que era assim, que era assado, que era não sei de onde, e assim ele passa a vida nesse início do processo. Ele temia pela vida dele e ele estava certo, é tanto que João Suassuna, os dois grandes principais desse rompimento eram João Suassuna e Zé Pereira. João Suassuna foi assassinado no meio da rua do Rio de Janeiro, né? Com um tiro nas costas. Fruto da Revolução. Fruto da Revolução. Zé Pereira teria o mesmo fim se tem ficado aqui, né? Se tem ficado aqui. Interessante nessa história todinha que o doutor Aloysio, filho do coronel Zé Pereira, contava que um dos momentos mais emocionantes da vida dele foi passar o Natal. A noite de Natal Primeira com o pai. noite de Natal de 30, não, ele contava, você imagina, eu, filho do coronel Zé Pereira, um dos coronéis mais importantes do Nordeste, a minha ceia de Natal em 30 foi uma lata de goiabada. Aqui, na Borborema. Ele tinha 7 anos de idade. E eles contavam essa história, porque foi muito sofrido para a família, essa história da fuga de Zé Pereira. Terrível, né? Aí Zé Pereira retorna a Princesa. Aí depois, Não, antes de Getúlio... retornar, a polícia ocupou isso aqui, a Polícia Militar do Estado ocupou. Isso. Aí eu queria que vocês explicassem. O Exército veio, garantiu a paz e a tranquilidade. Quando a polícia entrou em Princesa, parece que não teve essa paz e essa tranquilidade. não. porque a polícia estava com a faca nos dentes, né? Nunca conseguia entrar em Princesa. A porta abriu. Entrou com vontade. Aí entrou com vontade. Mas já não tinha mais ninguém aqui para Não, defender. Zé Pereira estava aqui ainda. Foi no final de setembro quando a polícia entrou aqui. Prenderam algumas pessoas. O exército estava aqui. Levaram para a capital. Eles vieram, assassinaram uma pessoa na entrada da cidade, um amigo fiel de Zé Pereira, que tinha lutado, inclusive. E Zé Pereira reclama ao exército. A polícia chegou aí, entrou aí. Ele disse, não, a gente vai... Aí pacifica. Zé Pereira estava na festa de São Miguel em Tavares. Sim, ele estava em Tavares. Foi em setembro, final de setembro isso. Estava em Tavares na festa de São Miguel. Ele volta para a Princesa e a coisa... A polícia coisa ocupa a para. Princesa com o Exército. Com o exército aqui. Com o exército aqui. No final de setembro, ou seja, a Revolução estava começando a tomar de conta. Então, em outubro aqui, é Clô da Revolução, e tem a fuga dele, né? E documentos históricos foram rasgados, extraviados aqui. Zé Pereira tinha uma biblioteca do tamanho do mundo, que é considerada uma das maiores da Paraíba, porque ele tinha prazer de ler, tocaram fogo completamente na biblioteca. Esses móveis que estão aqui, que vocês estão vendo, faziam parte do acervo da casa dele, mas grande parte foi queimada. Essa cristaleira que está aqui atrás de mim, fazia parte também da casa dele,
Minha bisavó, minha avó Luizinha contava que eles jogavam os cristais, abriam a janela e jogavam os cristais na rua, assim, quebrando. O que sobrou é porque algumas crianças da família foram lá e disseram, não faça isso não, não disseram que era da família, me dê, deixa eu levar para casa, lá em casa não tem copo e tal. Depois que Zé Pereira voltou, devolveram a ele, é o que tem aqui. Então, Tem um arrombamento do cofre, né? aí vem um arrombamento do cofre, que Zé Pereira tinha um cofre, que também está aqui no Memorial Pereira Lima, aqui do lado, com documentos que comprometiam algumas pessoas que eram traidores, com dinheiro, enfim, tinha muita coisa no cofre. O cofre bombardeiam o cofre e invadem e roubam esses documentos. Então, caça às bruxas demais aqui, prendem pessoas aqui, né? Ainda bem que sobrou a mesa, o espelho. Colocam. Esse espelho, por exemplo, foi presente de casamento do Coronel Zé Pereira. É um espelho de cristal, tem 100 anos já, com certeza. Essa mesa tem quantos anos, Tiago? Essa mesa tem história só, né? Só por ela tem. Nós estamos sentados numa mesa. Essa mesa era da Fazenda Abóboras. Lembra que eu falei mais cedo na Fazenda Abóboras? Que pertenceu ao Coronel Marçal. Ela foi produzida na Fazenda Abóboras. De lá ela saiu para a Princesa, foi para a casa de Zé Pereira, depois aqui para o Palacete. Nessa mesa já sentaram Lampião, Coronel Marçal e Marculino. Era na Fazenda Abóboras, onde Lampião se reunia com Marculino. Senhor Pereira, Lampião, Coronel Marçal e Marculino. Depois essa mesa vem para a casa de Zé Pereira. Nessa mesa sentou Zé Américo de Almeida, João Pessoa. Lembra quando João Pessoa veio para a Princesa? Foi nessa mesa que ele sentou. Lembrando que um mês antes da vinda de João Pessoa, quem esteve visitando Zé Pereira foi João Dantas. Isso. João Dantas sentou na mesa também. Sentou nessa mesa. Eu até contei ao governador. Pessoa de Queiroz. Contei ao governador último, João Azevedo. Eu até contei. O governador Eu contei essa história ao governador João Azevedo ano passado. Eu disse, governador, nessa mesa eu contei exatamente essa história. Sentou João Dantas no início de fevereiro e 15 ou 20 dias depois sentou João Pessoa, ou seja, assassino e vítima. Aí ele virou e disse, eu espero que não tenha nenhum assassino de governador aqui. João Suassuna também sentou na mesa. João Suassuna sentou nessa mesa, Coronel Zé Pereira, Zé Almeida de Almeida e os pessoas de Queiroz. E depois, muitas outras lideranças. Porque assim, a família continuou fazendo política e essa mesa estava aqui presente, recebendo gente. Então, governadores, Ronaldo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, Zé Maranhão, Ariano Suassuna sentou nessa mesa. De fato, de político, o governador João foi o último. Mais recente. Revista estadual sentado na mesa. Na mesa agora. Mais uma história para contar, né? Da Zé mesa. Pereira retorna à Princesa. Zé Pereira retorna à Princesa, as coisas já estão tranquilas, já recebe a anistia. Anistia. Eu quero saber o retorno dele e a política na vida de Zé Pereira. Porque aí a história conta que ele não foi mais candidato a nada, né? Todo político tem que viver o ostracismo, né? Isso é natural. Ele viveu dele, né? Ele viveu dele, isso é natural do político. Por opção própria ou que ele não tinha mais força para porque a Luísa... Por opção forçada, né? Ele volta, mas ele volta em festa. Quando ele chega, a princesa ele é recebido em festa. Até 30 não existia adversário. Depois de 30 precisava ter um prefeito e alguém aceitou assumir a prefeitura. A partir daquele momento, a pessoa que assumiu a prefeitura se tornou adversário dele. Aí onde eu quero chegar. Aí nasceu a divergência. Eu estava olhando aqui, tem Diniz, tem... qual é o sobrenome que eu vejo aqui nessas fotos? Tem uma mistura aqui de sobrenome, tem Pereira, tem Diniz... Tem Lima, tem Florentino, tem Maia. E aí a coisa, depois que volta Zé Pereira, esses grupos que todos eram aliados, aí começa aí... Agora é interessante eu quero que vocês... Aí, assim, essa divisão até hoje dentro de Princesa. Ofereceram primeiro a Alcides Carneiro. Alcides Carneiro era afilhado do Coronel Zé Pereira, mas era liberal, né? Alcides era liberal, não era perrepista. Mas era afilhado de Zé Pereira, tem grande respeito a ele. Ele não aceitou assumir a prefeitura de Princesa porque era afilhado de Zé Pereira. Aí que oferecem a Nominando Muniz Diniz, que é avô do atual presidente do Tribunal de Contas, que era aliado de Zé Pereira. Ele aceita. Agora é interessante, existe documento da Câmara Municipal de Princesa, Câmara de Vereadores, na época tinha outro nome, Conselho, alguma coisa, de vereadores aliados de Zé Pereira, elogiando a escolha de Nominando Muniz Diniz. Elogiando a escolha, porque era uma pessoa respeitada e tal, e assim, aliado e tal, ia pacificar a princesa. Só que a exigência que vinha de cima para baixo não era de pacificação. Era para separar. Era de perseguição. Era de perseguição e de caça às bruxas. E foi isso que aconteceu, né? Aliados de Zé Pereira, familiares de Zé Pereira, foram obrigados a desfilar em cima de um carro, de um caminhão, acorrentados. A mãe e os filhos acorrentados em cima de um caminhão. Obrigaram pessoas, aliadas de Zé Pereira, a desfilar nas ruas com uma bacia cheia de fezes humanas na cabeça.
nas ruas. Então foi muita perseguição e tudo assim, não dá para contar tudo o que aconteceu, mas foi muita perseguição. E assim foi nascendo a divergência que perdurou durante muito tempo entre Pereira e Diniz, né? Nasceu assim essa disputa. Esse nasceu em que ano? 30. 30. 30. Quer dizer, 30 também já traz... 30 finda com a disputa a nível de Estado e inicia uma disputa a nível municipal. E para você ver como foi durou dura muito essa tempo. disputa? Foi dura. Foi dura? Muito tempo os Diniz ganharam, muito tempo os Pereira ganharam, e assim foi disputa. Os discursos Para você na ver como Assembleia durou. Em eram 2008, pesadíssimo, né? em 2008, eu, Tiago Pereira, fui candidato a prefeito contra Zé Nominando Diniz, irmão de Totonho, Totonho, né? que é o presidente do Tribunal de Contas. Eu fui candidato, inclusive é a única eleição entre um Pereira de sangue e um Diniz de sangue. É a única eleição, porque sempre era assim, um indicado contra... Mas foi a única, foi em 2008. De 30 até 2008, ainda existia essa disputa, né? E ela ainda tem uma certa força hoje, mas não está mais tão evidente. Quando ela perdeu a força, Princesa terminou perdendo o assento. Quando perdeu a força, Princesa saiu. E eram dois, né? E eram dois assentos. Porque a briga rendia benefícios. 2 vagas na Assembleia. Para os dois. Depois que uma paz, ou assim, só vou querer mais não, cansei. A paz foi pior. Aí acabou. Princesa hoje não tem representante na Assembleia Legislativa. Humberto, e assim, porque foram muito tempo de domínio político. A disputa assim, que existia era quem fazia mais, assim, por muito tempo. Tem gente que, sem entender da história, diz assim, essa briga só trouxe coisa ruim para a Princesa. Se você começar a tirar... Tá bom, então vamos tirar tudo que os Diniz e os Pereira fizeram por Princesa, conquistaram com ajuda e tal. Escola, calçamento, pavimentação, hospital, vamos tirar tudo. Só sobra a Casa do Povo. Entendeu? Então, a briga também foi boa. Essa briga foi boa para por muito tempo foi boa, foi importante, porque havia disputa. Olha, uma vez, Gonzaga Bento era o prefeito, meu avô Gonzaga Bento foi prefeito 4 vezes, 3 vezes daqui, começou a construir uma praça aqui. Os Diniz não queriam ficar sem a praça também, que era essa praça aqui na frente, né? Não, tem que ter uma praça aqui também. Como eles não podiam construir uma praça, porque o prefeito era Gonzaga Bento, eles conseguiram com o governador do estado que o governador construísse uma praça. E foi construída. Essa praça, que é a Praça Zé Nominando Diniz, é a única praça estadual da Paraíba. É a única praça que pertence ao governo do estado da Paraíba. Porque Princesa exigia que se tem um lado, tem que ter o outro. Muita história. Muita história. Coisa boa. Agora, assim, lembrando, Humberto, que, mais AG, que essa disputa entre a família Pereira e Diniz é dessa geração nova, né? Porque a parte da revolta de 30 foi terrível para a Princesa.